fala é o poeta Sérgio Vaz. Estou aqui para deixar uma mensagem para todos os estudantes da rede pública. O país atravessa um momento de pandemia, muito difícil para todos nós. Mas não desistam da escola. Eu sei que não está fácil para você, para sua família, para os professores e professoras. Mas não deixem de estudar. Frequentem as aulas online. E para você que está sem sinal, sem celular, passe na escola, busque atividade. Os professores e professoras estão lá para ajudar vocês. Nós estamos juntos e vamos passar por isso juntos. Não percam esse ano, porque mais tarde vai fazer falta. É isso. Um forte abraço. Vida louca quem estuda. Pois é, pessoal, e é desta forma que nós começamos o nosso programa de hoje, é desta forma que nós iniciamos o nosso mês de junho. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Se sintam bem-vindos e bem-vindos ao mundo da poesia e do poema. Este assunto é o que nós vamos tratar a partir do programa de hoje e falaremos aí durante os próximos programas. Vamos trazer um pouco da arte, da literatura, da leitura, e isso é muito legal, né? É muito bacana. Você conhece algum poema? Você já escreveu algum poema, uma poesia? Você já leu uma poesia para alguém? É tão bacana, né? Você já leu uma poesia hoje? A gente precisa deixar fluir esses sentimentos, né? Quando a gente lê poema e lê poesia, a gente coloca um pouco de vida a mais dentro da gente. O poema ele pode apresentar diferentes características, tanto em estrutura como no visual das palavras, né? Usando imagem além das palavras ou palavras com imagens, ok? Nesse poema, o visual pode ser interpretado de diversas maneiras. Uma delas é que pensava tanto que as letras foram caindo e o poeta foi perdendo a oportunidade de ser algo por tanto pensar. Olha que interessante. Ou, simplesmente, ele pode estar buscando uma perfeição no poema e está confuso na quantidade de opções de palavras, cor e posição, que não termina, né, o seu pensamento. Por isso dizemos que para interpretar um poema, deve-se levar em consideração o momento em que estamos, né, o momento que estamos passando, o sentimento que está aflorado em nós, né, e assim transmitir esse poema, por exemplo, né. Rimas, versos, estrofes fazem parte do texto de um poema, que é um gênero textual relacionado à literatura. A palavra poema, ela deriva do verbo grego poem, ou poim, né, que significa fazer, criar, compor. Aliás, a literatura grega tem uma importância muito grande como influência nas composições literárias. Você sabia disso? Pois é, em se falando de literatura grega, né, a literatura grega ela lançou aí no curso de sua evolução os alicerces de quase todos os gêneros literários. Você sabia disso? Né? Assimilados aí pelos romanos, os grandes escritores gregos da antiguidade, junto com os clássicos latinos, passaram a ser considerados os modelos universais e deles provém certamente toda a tradição literária aqui do Ocidente, né? Essa tradição literária ocidental. Veja, distribuída aí em três grandes períodos, né? O da antiguidade, o período bizantino e o período moderno. A literatura grega ela abordou tanto no teatro como na poesia, na filosofia e até nos textos religiosos, todos os grandes mitos e temas cruciais da humanidade. Olha que interessante. Serviu de referência, por exemplo, não apenas à literatura universal, como a atividades e correntes científicas, né, e artísticas modernas, como cinema,
a psicanálise e até a educação, né? Agora falando sobre o poema, o poeta, né? O poeta, ou seja, quem escreve o poema, ele transmite em versos e rimas não somente os seus sentimentos pessoais, mas quando despertado, traz os anseios da humanidade, do seu povo, das condições de vida. Um poema, ele pode influenciar muitas pessoas, né? A leitura de poemas, ela desperta no leitor uma visão crítica reflexiva, né? Ou seja, desperta um olhar sensível e humano sobre as questões sociais. Possibilita aí o sentimento interno da fantasia e da realidade, do prazer, da dor, né? Aguça os sentidos com os acontecimentos do mundo. Por isso, a importância de conhecer, né? De conhecer e aprender este gênero textual, desde a educação infantil. É bom começar desde cedo, né? Possibilitando a quem aprende o encontro consigo mesmo e com os outros, proporcionando através deste meio de produções ou leituras seus sentimentos e suas emoções. Isso é muito bacana, né? Na leitura, muitas vezes, né, de um poema, nós temos a possibilidade de oferecer a uma pessoa, por exemplo, a oportunidade de expressar, de compreender algum momento que ele esteja passando, ou simplesmente despertar o encantamento, a inspiração, a fantástica capacidade de surpreender-se, de maravilhar-se. Bacana isso. Vamos observar agora a leitura de um poema da autoria do nosso amigo Sérgio Vaz, que vai ser interpretado aí pela professora Renata. Renata, fala aí para nós o poema. Olá, educandos e educandas da EJA. Sou a professora Renata e trouxe um poema para aguçar os seus ouvidos e ouvir com o coração. O poema é do livro Flores de Alvenaria, do poeta Sérgio Vaz. Fique feliz, porque outras pessoas estão felizes. Um brinde àquele seu amigo que saiu da fila do desemprego, ou que encontrou um novo amor. Por soldados de uma guerra que não te afeta, que acaba de abraçar para selar a paz. Pelas pessoas que você nem conhece, mas que já não têm problemas de saúde. Fique feliz, porque os filhos de outras pessoas estão em escolas melhores e não mais mendigo nos semáforos. E uma pessoa que você nunca viu e provavelmente nunca verá, está dando seu beijo pela primeira vez. Porque a mãe e o pai de alguém estão chorando de felicidade, vendo seu filho com diploma na mão. Sorria, porque alguém deixou de ser analfabeto. Pela criança que começou a andar. Por pais e avós que voltaram a ser crianças. Pelo seu amigo que agora tem mais dinheiro e não anda mais de ônibus, mas de bicicleta. Por alguém ao sul da Angola ou ao leste da Tanzânia acaba de dizer: eu te amo. Por todas as pessoas que saíram do aluguel e mais feliz ainda, por aqueles que conseguiram o seu teto. Alegre-se. Por aqueles que também têm ceia, ou não, mas que já não disputam migalhas nas calçadas. E porque sabe que o Deus em que você acredita não é o seu personal trainer. E ele também deve atender às orações de outras pessoas. Fique feliz em saber que o brilho de outras pessoas não é aquilo que te traz a escuridão, mas a luminosidade. Porque o outro pode simplesmente ser você, recebendo de volta tudo aquilo de bom que você desejou aos outros. Bacana essa contribuição. Obrigado, professora Renata. Um poema, ele pode se caracterizar por ser escrito em versos que são distribuídos em estrofes. E esses versos podem ou não conter aí rimas, né? Agora, vamos ouvir um pouco o que o professor Adriano
tem para nos ensinar sobre a estrutura de um poema? Preste atenção, professor Adriano é professor da EJA também e vai trazer uma contribuição muito importante sobre este assunto. Professor, é com você. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Adriano e hoje nós iremos falar sobre poema. Poema é um gênero textual literário, ou seja, é um tipo de texto que tem características próprias. O poema ele é formado por versos, por estrofes e por rimas. A presença da rima não é obrigatória no poema, mas na maioria das vezes a rima aparece. E o que é verso? Verso é cada uma das linhas do poema. Estrofe é cada conjunto de versos. Um poema ele pode ter uma estrofe ou pode ter mais estrofes. Se um poema tiver mais do que uma estrofe, o espaço entre uma estrofe e outra é uma linha em branco, né? Então, para separar cada estrofe, tem que haver uma linha em branco. Para que vocês possam entender melhor, vamos analisar agora um poema de minha autoria? O nome do poema é Meu Beija-Flor. Vejam. Meu beija-flor, beija-flor, voltou, beijou e partiu. Beija-flor, deixou com saudades a flor, que o doce de seus beijos nunca mais sentiu. Vamos contar agora quantos versos tem esse poema? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. O poema tem 9 versos. Ele tem 9 linhas. Cada linha é um verso. Então o poema tem 9 versos. E estrofes? Vocês lembram que eu falei para vocês que cada conjunto de versos é uma estrofe? E que o poema pode ter uma ou mais estrofes? Vamos ver quantas estrofes tem esse poema? As estrofes são separadas por uma linha em branco, um espaço que separa uma estrofe da outra. Então observem o poema. Isso, 2 estrofes. A primeira estrofe é Beija-flor, voltou, beijou e partiu. A segunda estrofe, Beija-flor, deixou com saudades a flor, que o doce de seus beijos nunca mais sentiu. Nesse poema também há rimas. Rima são palavras terminadas com sons iguais ou semelhantes, mas nem sempre há a coincidência de letras. No caso deste poema, as palavras que rimam têm som e letras iguais. Observe a rima entre o segundo e o terceiro verso. Voltou, beijou. Essas duas palavras, voltou e beijou, terminam com ou. Então, terminam com letras idênticas e com sons também idênticos. Mas conforme falei, as rimas também podem ocorrer entre palavras terminadas com letras diferentes, mas com sons iguais ou semelhantes. Vejam este exemplo a seguir. Quartel e céu. Quartel termina com EL e céu termina com EU, mas os sons são semelhantes. Quartel, céu. Agora é com vocês. Eu quero ver vocês participando. Eu quero ver vocês produzindo. Primeiro quero saber,
Tem mais alguma palavra no poema que rime com voltou, com beijou e com partiu? Partiu. Tem alguma palavra no poema que rime com partiu? Quero ver vocês também produzindo uma lista. Produzam uma lista com pares de palavras que rimem. Vocês também poderão produzir seus próprios poemas. Produzam os seus poemas e compartilhem com os colegas, com os familiares, com os amigos e não deixem de nos enviar também. Queremos ver as produções de vocês. O nosso encontro de hoje fica por aqui. Se cuidem e até o nosso próximo encontro. Obrigado, professor Adriano, por suas contribuições sobre o tema. Muito bom. Gente, alguns poemas, a princípio, podem até parecer complicados para você, né? Podem parecer confusos, obscuros, mas não importa. Permita-se ver o mundo por uma perspectiva diferente, essa perspectiva da leitura, do poema, da poesia. Quando tiver oportunidade, leia em voz alta. Liberte-se dessa timidez aí, quem sabe você vai achar um poeta dentro de você. E pensando nisso, eu vou propor aí um desafio para você. Olha só, que tal vivenciar aí a experiência de criar ou escrever um poema? Que vocês acham? Para isso, você precisa ter um objetivo em mente, né? Para ajudar, pense aí no propósito ao escrever. Por que você vai escrever esse poema com esse tema, né? Pense no que você está sentindo no momento, né? Que tipo de reação você quer causar no leitor, na leitora com o seu poema? Há algo específico que você queira descrever, por exemplo, né? Você pode pensar em descrever uma experiência pessoal, você pode pensar em escrever o seu poema como uma forma de protesto contra as injustiças da sociedade, você pode exaltar a beleza da natureza com o seu poema, você pode expressar todo e qualquer sentimento que você esteja sentindo e por aí afora. Você tem uma liberdade poética grande aí, né? Reflita sobre o tema que possa expressar aí uma ideia sobre o assunto que você quer falar. Explore os cenários, os movimentos, os sons, os cheiros, cada elemento que leve aí o seu leitor até o seu poema. Isso são ferramentas, né? Bom, depois que você fizer essa construção, que eu tenho certeza que tem um poeta dentro de você, né? Que você consegue através dessa escrita colocar os seus sentimentos através de um poema. Faça essa escrita, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nas redes sociais da sua escola e peça para o seu professor te ajudar, peça para que o coordenador compartilhe com a gente o seu trabalho. Eu quero ler o seu poema aqui, o poema da sua autoria. Eu quero que todo mundo ouça essa criação que você fez, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Compartilhe, como eu disse, nas redes sociais e junto com o hashtag Saberes em Casa EJA, ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos ficando por aqui hoje. Fiquem bem, se cuidem e, como disse o nosso poeta Sérgio Vaz, não desista dos seus estudos. Isto é muito importante para você. Nós vamos vencendo a cada dia um desafio, mas nós somos vencedores. Todos nós vamos conseguir. Fiquem bem. Até lá. Grande abraço para vocês.